por acaso você já conviveu ou convive com alguém que parece que está assim explodindo a todo momento, que você tem que pisar em ovos com essa pessoa? Olha, antes de mais nada eu quero dizer que isso não pode ser levado como um diagnóstico, tá? Eu vou dar umas pinceladas, mas sim, precisa ser procurado um profissional para ter um diagnóstico legal, tá? Existe um transtorno chamado transtorno de personalidade de borderline. É uma palavra americana, né? Vem de um termo americano que ele vive na borda. Então, ele está sorrindo, daí a pouco ele está gritando, daí a pouco ele está bem, daí a pouco ele está mal. Só para entender um pouquinho, eu não sei se vai caber num vídeo, tá? Porque é um assunto muito, muito extenso, muito complexo. Mas eu vou dar aqui algumas características do que é o transtorno de personalidade de borderline. Alguns psiquiatras acabam comparando não, mas dizendo que uma pessoa que vamos chamar de border, tá? Que é border, ela tem a emoção dela assim a mil. Enquanto que um psicopata tem a razão a mil. Então, existe uma diferença muito grande. Enquanto um border, vamos dizer assim, muito carente, muito explosivo, emocionalmente, um psicopata, ele é totalmente racional. Isso é só uma curiosidadezinha, tá? Mas vamos lá. Uma das características do border é a instabilidade de humor. É diferente do transtorno bipolar. Por quê? O bipolar, ele fica um período, tá, na euforia, tudo é festa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Depois ele fica outro período, que é o período depressivo, tá? Que é onde ele se sente sozinho. Todos eles precisam de um tratamento médico, de remédios, medicamentoso, beleza? Então, qual que é a diferença do bipolar e do border? O border, ele tem essa instabilidade o dia inteiro. Então, ele acorda de bom humor. Oi, bom dia, tudo bem, tudo bem? Olha, eu fiz o seu café. Só que ele acordou pensando em tomar leite e não café. Aquilo deixa ele bravo. Aí, você fala, mas por que você ficou bravo? Não, nada. Você não entendia. Não vai entender. Então, ele é muito dramático, tá? Então, existe essa instabilidade de humor ao longo do dia. Ele se frustra por pequenas coisas, tá? Se ele queria alguma coisa e você não adivinhou o que ele queria, ele se sente frustrado. Olha que loucura, gente. Eu já convivi com border e realmente você tem que tentar adivinhar o que ele quer, porque ele não vai te falar, ele espera que você adivinhe o que ele quer. Isso é bem complicado para quem convive com border. Tem dificuldade nos relacionamentos, tanto amoroso como familiar. Ao mesmo tempo que ele te ama intensamente, se você frustra ele por algum momento, ele passa a te odiar, ele quer que você morra, ele não quer olhar para você, ele não quer falar com você. Ele acredita literalmente que ele está sendo rejeitado. Então, o exemplo do café e do leite. Se ele acordou pensando em tomar leite e você fez café e não tem leite na casa, você está rejeitando ele. Isso é uma frustração grande para ele. Gente, esse tipo de comportamento, muitas pessoas falam, ele é muito chato, ele é instável, ele é bipolar, ele é mimizento. Não é. É um transtorno que precisa, sim, ser tratado com psiquiatra, com medicamento, com terapia, um regulador de humor, para que essas pessoas tenham uma vida mais estável, tá? É muito complicado para eles, isso dói demais, tá? Eles têm uma baixa autoestima, eles não percebem as próprias qualidades
e eles estão a maior parte do tempo inseguros. Por exemplo, uma garota, detalhe, quando que você começa a perceber isso com mais intensidade? Normalmente no período que é tanto menina quanto menino, tá? É que existem mais mulheres do que homens com esse transtorno, pelo menos é o que tem de registro, tá? Quando essa menina começa a entrar no período de paquera, de namoro, você começa a perceber, vai 14, 15 anos, né? Hoje em dia que a molecada já está aí se apaixonando, você começa a perceber esses traços. Então, tipo assim, ela tá na escola, sentada com um grupo de amigas, e o paquera dela tá do outro lado da quadra, lá do pátio, né, do recreio deles, do intervalo. E ela quer ir até lá falar com eles. Para ela é difícil passar entre os outros alunos, porque na cabeça dela, eles sabem o que eu vou fazer, eles vão rir de mim, eu não vou conseguir falar com ele. É um turbilhão de pensamentos e ela tem uma insegurança tremenda para percorrer 5, 6 metros para chegar aonde está o rapaz. E essa sensação de rejeição muito, muito aflorada, tá? Nessa idade, principalmente, existe uma automutilação. Não sei se vocês já viram meninas que cortam os pulsos ou as pernas. Por que que eles fazem isso? Eles preferem sentir a dor física do que a dor emocional. Eu perguntei para uma menina, uma mocinha, tá, mas quando que você faz isso? Ela fazia muito na escola. E ela relatou para mim, ela falou assim, não sei, quando eu vejo eu já estou me cortando. Ela tirava a laminazinha do apontador de lápis. Ela pegava a tampa da caneta, tirava o parafusinho do apontador, tá? Isso tudo embaixo da mesa para o professor não ver, então não é uma coisa inconsciente, mas o emocional dela está em outro lugar. E ela começava a se cortar, e ela tem várias cicatrizes, várias, não só ela, quanto outras garotas também. Eu atendi uma menina aqui de 15 anos, que ela estava começando a fazer isso. Eu não atendo nem criança, nem adolescente. Mas foi uma amiga querida que pediu para eu conversar com ela. E sim, ela tinha todos os traços que eu percebi e aconselhei ela a ir para o psiquiatra, e hoje ela está fazendo um tratamento e está realmente conseguindo. Isso já tem 2 anos, gente, que eu fiz isso. Ela é sobrinha de uma amiga minha querida. E a tia dela, de vez em quando eu encontro com ela, e ela fala que ela está realmente estabilizada. Tem alguns rompantes? Tem. Mas ela conseguiu estabilizar legal, tá? E isso acontece muito na adolescência. Adulto faz? Sim, adulto também. Se corta, às vezes, de forma mais agressiva. Então, tem que prestar atenção. O que está acontecendo com os filhos? Se eles estão muito no... Hoje em dia, a molecada fica muito no quarto, no celular, nas redes sociais. Gente, uma border ou um border que tem uma rede social e que não ganha like, para eles é o fim do mundo. Eles param até de fazer postagem para não ter o dislike, para não ter a rejeição, para eles não se sentirem rejeitados, tá? O interessante é essa baixa estima desses border. É engraçado porque eles não se sentem tendo uma personalidade própria, tá? É lógico, né? 15, 16 anos, está saindo da infância, da pré-adolescência para a adolescência, para o adulto. Isso daí é muito comum, eles se sentirem assim. Ah, Helena, então quer dizer que isso não acontecia? Acontecia, mas não tinha um nome esse transtorno. Né? As pessoas achavam que era frescura, bom, enfim. Com as redes sociais, com a internet, que a divulgação começaram a se expandir mundialmente, tiveram alguns recursos para se entender mais do que estava acontecendo.
e a molecada para ter mais informações do que elas realmente possam buscar. Mas se a gente for fazer uma pesquisa, alguns personagens, alguns atores de Hollywood, eles têm esse transtorno de personalidade, tá? Segundo eu pesquisei, Marilyn Monroe era uma border. Não lembro o nome do ator que fez o último Coringa, também é border, tanto que ele chegava no estúdio e ele não aceitava que chamassem ele pelo nome próprio, tinha que ser do personagem do Coringa. Por que que acontece? Como eles não têm uma personalidade própria, eles acabam pegando a personalidade do personagem. E alguns demoram um tempo para sair desse personagem, tá? Uma border, não um ator, ele é capaz, por exemplo, uma moça começa a namorar um estudante de direito. Ela vai ler todos os livros que tem sobre direito, sobre as leis, porque para ela ele é a própria personalidade dela. Aí vamos dizer que eles brigam e ela começa a namorar uma pessoa que trabalha com tecnologia. Ela vai fuçar, ela vai entender de tecnologia, ela vai entender de computador, ela vai entender de tudo. Eles se dedicam de uma forma tão grande que eles acabam pegando a personalidade do outro. Existem muitos relatos de tanto homem quanto mulher que quebraram a casa, que quebraram o carro, porque eles estão com uma baixa estima, uma autoestima tão baixa que eles não se conformam do término de um relacionamento. Ah, é só com namorado, com namorada? Não, com pai, com mãe, com irmãos, com parentes. Se dentro de uma família um border se identifica com um dos familiares, ele vai idolatrar e ao mesmo tempo ele vai odiar, querendo matar essa pessoa, tá? Gente, é muita coisa para ser falado. Eu não quero deixar esse vídeo extenso, tão extenso. Então agora eu dei uma palhinha, qualquer pergunta, eu sei que vai ter muita, vou preparar mais material. E a semana que vem eu posto um outro vídeo falando um pouco mais do transtorno de personalidade borderline. Isso é muito sério. Tem-se. Bom, vou deixar para o próximo vídeo. Semana que vem tem mais sobre borderline. Até lá, pessoal.